Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Show Fake News. Essa série que nós estamos gravando em homenagem ao aniversário da Momento Diabetes, que será celebrado no dia 26 de junho. Então, até lá nós teremos várias entrevistas aqui no canal. Eu sou a Letícia Martins, sou editora-chefe da Momento Diabetes. Estou muito feliz de estar aqui com você e quero saber qual é a sua maior fake news sobre diabetes. Qual foi a maior mentira, o maior mito que você já ouviu? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e bastante sobre monitorização da glicemia. Como é que você sabe como está a sua taxa de açúcar no sangue? A gente vai falar sobre isso hoje com uma convidada muito especial, que é a Alexandra Rodrigues dos Santos Silva. É enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é educadora em diabetes e membro do Departamento de Enfermagem da SBD. Seja bem-vinda. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Letícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la aqui. A gente hoje vai ter um dia de prática. Vou aprender junto com vocês como faz a monitorização da glicemia. E quem vai nos ajudar também é uma pessoa que vive isso todos os dias e é a nossa querida amiga Fernanda Tupinambá. Tudo bem, Fê? Oi, Lê, tudo bem? Uma alegria estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha vivência e aprender também junto com a Alexandra. Fernanda tem diabetes tipo 1 e também é educadora em diabetes, nutricionista, então eu estou muito bem assessorada aqui, vai ser um ótimo bate-papo. Alexandra, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua experiência, porque os enfermeiros são essenciais no tratamento, no acompanhamento, né, das condições crônicas de saúde, entre outras doenças, mas no diabetes em especial, porque tem tanta coisa que interfere, né? É verdade. Como que é a sua experiência com a área do diabetes e onde você atua hoje? Ah, legal. Eu comecei a atuar com diabetes em 2017, no ano que eu entrei na faculdade. Conheci na faculdade a Liga de Educação em Diabetes, a LED. E lá eu tive a oportunidade, né, de ter uma experiência para um acampamento da ADJ para crianças com diabetes. E ali eu comecei a entrar nesse universo, mundo do diabetes que a gente fala, né? Comecei a me interessar muito, principalmente pelo esse papel do educador em diabetes que o enfermeiro exerce, né? A gente, como enfermeiro, a gente tem esse quê da educação em diabetes e da educação em saúde, então eu comecei a vivenciar essas experiências ali na faculdade, e aí comecei a me engajar mesmo na liga durante esse processo. E aí depois que o bichinho do diabetes te pica, você não consegue mais fugir. Depois que eu me formei, comecei a trabalhar e sempre, para onde você vai, tem uma pessoa com diabetes, você tem a oportunidade de fazer uma orientação. E depois de um tempo eu fiz a formação de educadora em diabetes, fui convidada para participar do departamento de enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes, e desde então eu começo, né, acompanho e atuo na área. Hoje eu atuo numa startup que chama Agile Health Tech, é uma startup de gestão de saúde populacional, e o meu foco ali é ajudar no cuidado dos pacientes crônicos, principalmente os que têm diabetes. Muito bom. E hoje você atua em Caçapava, né? Que é no Vale do Paraíba. Isso, eu sou de Caçapava. A minha startup ela é de São Paulo e eu trabalho remoto. Olha Todo que legal. mundo estranha, né? Porque, nossa, enfermeiro trabalha remoto. Então eu faço essa atuação remota. Quando precisa, eu tô em São Paulo, né? Que a gente sempre tem algumas coisas presenciais lá. Mas fico em Caçapava, moro lá. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do tema, né? Eu quero saber qual a maior ou a pior fake news, mentira, mito que você já ouviu das pessoas com diabetes nessa sua longa experiência, né, na área. Olha, eu acho que, assim, já tem as clássicas, né? De quem tem diabetes não pode comer chocolate, quem tem diabetes não pode comer açúcar. Mas eu acho que o que mais me assustou, assim, durante a minha experiência, foi a questão da ponta de dedo. Porque a gente fala ponta de dedo, né? Fala ponta de dedo, o que que é ponta de dedo? E aí o paciente aplicou insulina na ponta do dedo. Ele aplicou a A insulina, insulina. onde era para fazer a monitorização. Monitorização capilar. Então, e aí acabou tendo uma complicação ali que foi resolvida, mas isso me lembra muito a importância da gente falar o óbvio, né? Porque às vezes a gente usa termos que são comuns para as pessoas que vivem com a condição, mas que nem sempre é tão óbvio assim. Então, acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, de realmente você não entender o que que aquele termo significa.
E nessa área da monitorização, tem alguns termos que a gente até já está evitando, né? O Fórum CCNTs, que é um grupo de especialistas, né, que se reúnem para debater como a gente consegue reduzir a quantidade de casos de pessoas com doenças crônicas como diabetes, ou quando não consegue prevenir, como controlar. Ele tem um manual chamado Linguagem Importa, e recentemente foi lançada a segunda edição desse manual. Eu estava lendo antes de vir para cá, e tem lá a questão do fazer o destro, que é uma outra expressão muito comum que a gente ouve dos pacientes, né? Você ouve muito essa expressão, Fê? Sim, muito. É muito comum, né? E a gente tenta evitar agora. Sim. Por quê? Porque não é o mais adequado, né? Você consegue explicar com mais detalhes? Exato. Destro, na verdade, foi a pessoa que inventou o monitor, né? Então, ele é o nome de uma marca, o nome de uma pessoa, e não o nome do exame que a gente faz, que é a glicemia capilar. Então, a gente sempre tenta fazer, e é engraçado como a gente não percebe esses detalhes, né? A gente usa muito nome de pessoa, de marca, para associar a uma questão, né? Como cotonete. Xerox, né? Vou Xerox. tirar umas Xerox, né? Que é a Enfim, marca e o do destro é a aparelho. mesma história, né? Não é o nome do aparelho em si e nem do exame. O exame É a se chama... marca. Exato, é a Era uma glicemia capilar. Perfeito. Aí tem outras variações, né? Porque a glicemia capilar, eu vou falando as coisas, você vai me corrigindo ou confirmando. Porque eu fiz o curso de educadores em diabetes, mas eu fiz o curso na condição de ouvinte, porque eu não sou profissional de saúde, eu sou jornalista, então posso falar algumas coisas equivocadas. Então a gente tem automonitorização da glicemia ou monitorização, auto é quando a gente mesmo se faz, né? Exato. E a monitorização seria um nome, eu acho que mais chique para dizer, mas no dia a dia a gente não fala isso, né? A gente vai falar que vai fazer a ponta de dedo, porque é a glicose, né? A taxa o açúcar que está correndo nos vasos capilares, que passam pela pontinha do dedo. É isso. Isso mesmo. Muito Exatamente. bem, Tirei muito 10. bem. Por que essa explicação eu acho bem interessante? Porque hoje nós temos outras formas de medir a glicose. Qual é a Exato. outra forma que tem? Hoje a gente também tem a monitorização contínua da glicose, né? Que a gente faz essa leitura do tecido intersticial. Então, a gente, né, hoje o mais conhecido é o aparelho Libre, mas a gente tem outros monitores chegando no mercado aí no Brasil, que faz esse acompanhamento contínuo da glicose do tecido intersticial. Tem diferença? Tem, porque a glicose que está no interstício não é a mesma glicose que está no sangue. Mas o valor ele é bem aproximado e a gente sempre fala que é uma projeção daquilo que vai acontecer. Então, em geral, os valores não destoam muito, mas sempre que a gente tiver dúvida, a orientação é que o paciente sempre confirme na ponta de dedo. Se por acaso fez uma glicemia, né, usou um monitor como Libre e viu um valor que não estava muito de acordo com os sintomas, a gente confirma na glicemia capilar sempre, que é o valor mais fidedigno que a gente tem. E que ele é o do momento, né? Daquele exato. O sensor de glicose, ele tem um tempo a mais para ele aparecer ali no... Mas ele é contínuo, como você falou, toda hora que você medir, que você passar, escanear ou olhar no celular, já tem. Exato. Hoje a gente não vai falar nesse nosso vídeo sobre o sensor de glicose. Teremos futuramente uma gravação sobre isso, né? Um vídeo. Hoje nós vamos falar da monitorização de glicemia capilar, a ponta de dedo. Ponta de dedo tá legal falar, né? Ainda continua essa expressão. A gente sempre usa, o único cuidado é justamente você direcionar o que você está falando, né? Com ponto de dedo. Justamente para evitar com a insulina. confusões. Então, exato. Perfeito. Que legal. O melhor isso. de tudo é a gente falar que vai fazer a glicemia capilar, né? Na ponta de dedo, por exemplo. E Fê, qual que é a importância de fazer a glicemia capilar? Ai, gente, ela tem total importância, né? Assim, pessoas com diabetes como eu, né, do tipo 1, que fazem uso de insulina, eu digo assim que não tem, imagina a gente tá de olho fechado, né, como é que eu vou tomar uma ação, né? Então, ela é importantíssima, até... Por exemplo, para eu ver a minha glicemia naquele momento, para eu tomar uma decisão, se eu vou precisar corrigir, ou se eu tô com uma hiperglicemia, eu vou corrigir, aí eu vou entrar com os cálculos de dosagem de insulina, ou se eu tô com uma hipoglicemia, eu vou precisar também fazer o tratamento ali, né, fazer o consumo da água com açúcar, enfim, para subir essa glicose de forma muito rápida. Então, eu digo assim que não tem como a gente, pessoas com diabetes insulinizadas, sem fazer o uso da monitorização, né? Fica no escuro e aí é muito perigoso, né? Ele é uma forma segura para tomar qualquer decisão. Sem dúvida. Perfeito. Com certeza. E fazendo um adendo, né? Para quem tem diabetes tipo 2, também tem a sua importância, Sim. né?
a pessoa que é insulino-dependente, de fato, né, indiscutível. A gente precisa da monitorização para tomar decisões, principalmente nesses E momentos. vai fazer várias vezes ao dia, E né? vai Quem fazer tem tipo várias vezes ao muitas. dia. E para o tipo 2, a gente também orienta esse acompanhamento, né? A monitorização, ela tá ali entre os pilares dos 7 comportamentos do autocuidado, que a gente fala muito, né, na educação em diabetes, e tem essa importância para a gente fazer o acompanhamento mesmo, entender se aquele tratamento que está sendo proposto está fazendo sentido. Então, ela é fundamental para qualquer tipo de diabetes. Perfeito. E é por isso que hoje a gente vai fazer na prática, junto com você, como é esse teste, né? Como é essa monitorização, até para que a gente evite erros, porque acontece muito, né? E olha só, eu tive a experiência de comprar o aparelho, de tocar nele, tirar ele da caixa, abrir para ver se tem bateria ou não. E agora eu vou fazer com vocês aqui a experiência de medir a glicemia, porque é comum quando é a primeira vez, ou quando faz muito tempo que você não faz, a gente passar por erros, né? Ou ter Sim. várias dúvidas das mais básicas, como tem uma bateria ali dentro desse aparelho, eu tenho que calibrar ou não. Então, eu vou começar com uma dúvida e a gente já vai para a prática, que daí a gente vai explicando, né? Uma das dúvidas que nós recebemos aqui de um leitor é: eu preciso sempre calibrar os aparelhos quando eu começo a usá-lo? Como que funciona isso? A calibração do aparelho, ela não é obrigatória, mas ela é recomendada. Ela é uma forma de você garantir que os valores estejam coerentes. A calibração ela varia muito de marca para marca, né? Então, o fabricante ele sempre vai orientar a forma de fazer a calibração. Em geral, ele tem tiras testes e um reagente que você usa para fazer essa calibração. O reagente, ele geralmente estimula um valor de glicemia. Então, por exemplo, ele, né, te dá um frasquinho ali que a glicemia esperada para aquela solução é de 40 a 70. Você faz o teste como se fosse uma glicemia capilar e espera se encontrar um valor de 40 a 70. Encontrei o valor de 45, de 55. Então, ótimo, o aparelho está calibrado. Perfeito. Se o valor sair daquilo que é esperado, a recomendação é você entrar em contato com o fabricante. Não existe nada que a gente faça para calibrar esse aparelho de volta. Então, tem que entrar em contato com o fabricante, entender se você vai receber um novo aparelho, qual vai ser a recomendação que ele é feito. Algumas instituições fazem protocolos de calibração. Em hospital, por exemplo, a gente encontra assim, protocolos para calibrar. Na prática, no dia a dia, não é tão obrigatório, mas sempre que possível, ou se você tiver alguma dúvida de que aquele aparelho está com valores confiáveis, tô fazendo a minha glicemia aqui, mas tô achando estranho, porque os sintomas não estão coerentes com aquilo que eu tô sentindo. Principalmente para quem tem diabetes tipo 1, muitas vezes a pessoa entende muito daqueles sintomas e já sabe um pouco do que esperar, né? Então, tô tendo a dúvida, faz a calibração. Tá de acordo, não tá de acordo? Entre em contato com o fabricante. Perfeito. Então, primeira dúvida resolvida, né? Alexandra, o que a gente precisa para fazer, então, o teste de glicemia capilar? Ótimo. A gente precisa do aparelho, né, do glicosímetro, de uma lanceta, pode ser essa, né, com lancetador, que a gente fala, ou aquelas lancetas... Para você ir mostrando enquanto você vai facilitando. Tá. Então, esse aí é o lancetador. Esse aqui é o lancetador, né, que a gente até colocou a lanceta aqui dentro. O aparelho de medição de glicemia, né, o glicosímetro. A tira, então ela sempre vai vir numa embalagem. A gente até tem tiras que vêm embaladas individualmente. E é muito importante a gente manter a tira dentro da embalagem, né? Pra gente garantir o funcionamento dela. Além disso, a gente vai precisar do álcool, né? Pode ser um suave com álcool, como esse, por exemplo, né? Ou álcool algodão com álcool 70%. Ou antes da medição, higienizar bem as mãos, né? Com água e sabão também. Esse passo é importante. Aí, então, se eu higienizar com água e sabão, lavar e secar direitinho a mão, não preciso Não precisa limpar de novo porque com esse álcool. é para quando a gente está em trânsito, está em movimento, está fora de casa, exato. mais prático. Mas tá? um ponto importante se você fizer a higienização com água e sabão, garantir que vai secar bem a mão, né? E a gente sempre tem mania de abanar assim, né? Aí não pode? Quando a gente limpa a mão para tirar aquelas bactérias, né, micro-organismos, sujidade que pode estar nas mãos. Quando a gente abana, a gente tá caçando bactéria de novo. Tá dizendo, gruda aqui. Gruda aqui de novo. Então Tá é importante bom, legal. esperar secar tanto o álcool mesmo, quanto a higiene com água e sabão. Esperar a mão secar
antes de fazer o teste. Porque senão pode dar alteração Pode dar no alteração resultado. no resultado. Ótimo, perfeito. Exato. E é legal a gente mostrar que existem vários modelos, né? Pessoal, esse vídeo, ele não tem nenhum patrocínio, tá? Nós buscamos alguns modelos aqui que estavam mais acessíveis, são muito utilizados, né? São muito comuns. E eles também são marcas de maior confiança, né? Porque existe... Nossa, não dá nem para contar quantos tem aí no mercado, né, Alexandra? Como que você orienta a pessoa a escolher? Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque hoje a gente vê glicosímetros de tudo quanto é local, enfim. A orientação que a gente sempre faz é que você procure um aparelho que seja certificado pela Anvisa, né? Então, se tem dúvida, no site da Anvisa dá pra gente buscar, entender se esse aparelho passou pela certificação da Anvisa. Perfeito. Uma outra recomendação é entender qual que é a marca, né? Se ela já é conhecida no mercado. Sempre tem um reclame aqui, uma experiência do cliente anterior que a gente pode buscar, entender se essa marca ela é bem vista no mercado e tudo mais. E aí, assim, tem uma infinidade de opções. Na dúvida, conversa com um profissional de saúde, né, que atende você, que é da sua equipe de saúde, para entender qual que faz mais sentido. Muitas vezes a gente vê dificuldade, assim, no manejo, a gente vai fazer a monitorização, e aí tem algumas questões, né, da tira, tem glicosímetros que a gente consegue desperdiçar a tira sem encostar nela, né? Então tem várias questões da prática mesmo do dia a dia que a gente tem que entender aquilo que faz mais sentido para cada um. Certo. Aí tem os tamanhos diferentes. O que difere entre eles? O tamanho. Tem alguns que são até coloridinhos, né? Que eles dão umas mensagens mais coloridinhas. O que mais que difere? Além do tamanho, da cor? Alguns glicosímetros, até é interessante mostrar esse daqui, eles têm um código aqui do lado, né? Hoje em dia, a gente quase não tem glicosímetros com esse código mais, mas é importante se atentar, porque os que têm o código, esse código ele sai, inclusive, aqui, ó. Ele é tipo um chipzinho. Ah, que legal. E você coloca aqui. E Quer aí a dizer, gente não sei se é legal. É legal? Esse código tem que ser igual ao código da tira. Então, esse é um ponto de Boa. atenção, né? Se ele Boa. tiver algo parecido com isso, né? Que é o código do glicosímetro, é um diferencial. Então, você tem que sempre que for comprar a tira, geralmente Conferir para ver esse se é igual. chipzinho, ele vem junto com esse chip, ele vem junto com as tiras, então você tem que trocar. Olha que no bacana, momento que isso eu não conhecia. Que legal. vai fazer... É desta marca em específico que Essa tem, marca né? Mas tem- outras também podem ter, outras marcas também podem ter esse chip, né, com código. Perfeito. Fê, na sua experiência, né? Porque uma das ações que você toma depois de aferir a glicemia é vou comer, não vou comer, né? Então, assim, o nutricionista certamente já ouviu muitas dúvidas, né, das pessoas com diabetes em relação à glicemia capilar. Qual que foi a dúvida mais curiosa ou a mais comum que as pessoas falam para você? Eles me perguntam muito se é fidedigno, se pode confiar 100%. Eles perguntam muito. Mas tem certeza? Não é erro? Porque eu fiz uma vez, deu um valor. Aí eu fiz de novo, no outro dedo, deu outro valor. E eu não tinha comido nada. E depois, um outro muito comum também é assim. Eu fiz e daí deu um valor muito alto. Aí eu lavei minha mão, fiz de novo, deu baixo. Aí é o É, encontro do que a Alexandra tava falando. então Pode ser da limpeza, sim, né? exatamente. Daí eu falo assim, tava comendo alguma coisa? Peguei mesmo uma banana. Então, às vezes, a pessoa não liga uma coisa na outra, né? Mas os mais comuns são esses mesmo. E a questão do realmente, eu posso confiar mesmo? É isso mesmo, né? E eu Posso oriento confiar. que sim, né? Se fizer todo o protocolo certinho, Alexandre, tem que confiar no que o fabricante propõe a fazer, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Porque às vezes a gente desconfia do valor, mas a técnica de aferição tá errada. Então, eu acho que esse é um grande ponto. Eu tô desconfiando muito do valor. O que eu faço muito com os meus pacientes então vamos fazer junto? Vamos medir Ótimo. junto, vendo o que ele tá Acompanhar. fazendo. O que tá Porque às vezes acontecendo. são detalhes, assim, da técnica, até a quantidade de sangue que você vai colocar na tira. Por exemplo, esse aparelho que tá aqui, ou de lá, De nada. O que nós iremos aqui, usar. exato. O sensor dele, acho que fica bem aqui, né? Se a gente coloca muito sangue na tira, a gente pode danificar o sensor. Então, ele começa a apresentar erros, por exemplo.
Então tem uma quantidade certa, né? Que E bom aí todo saber. esse passo a passo é importante a gente revisar, né? Porque se tá dando um valor muito estranho, eu não tô entendendo o porquê, vamos olhar pra técnica. Tá fazendo tudo direitinho? Aí pode ser o problema no aparelho, né? Exato. Uma das perguntas que também chegou pra gente na Momento Diabetes é: eu posso deixar o meu aparelho de medir glicemia no porta-luvas do carro, por exemplo? O que acontece, assim, os aparelhos, eles são fabricados para trabalhar numa faixa de temperatura. Na grande maioria é de 10 graus a 40 graus. É claro que varia de acordo com o fabricante e, em geral, essa informação tem na bula. Mas sempre que a gente exceder muito as temperaturas, a gente pode danificar o aparelho, né? Como outros aparelhos que a gente encontra por aí, altas temperaturas. Então, assim, eu deixei no porta-luvas do carro, meu carro ficou embaixo do sol o dia inteiro, verão, calor de 40 graus. Aqui em Taubaté, o calor. Pois é. Carro preto, né? É. Tintura Então, preta. esse é o cuidado que a gente tem que ter, inclusive para as tiras também, né? Como eu comentei, o ideal é que a gente não tire desse recipiente que ela já vem, que é próprio, né? E também tem esse cuidado com a temperatura muito elevada. Excelente. Nossa, que boa introdução, né? Agora precisamos ver na prática como que Vamos é. ver. E teremos uma pessoa aqui para fazer o teste, né, Fernanda? Não, não será a Sim. Fernanda, serei eu mesma, né? Eu vou aqui furar o meu dedinho. Esse furar o dedinho durante muito tempo já foi motivo de medo, né, para muitas pessoas. Mas hoje a gente tem aí os lancetadores também que. Como é que é para você, Fê? Dói fazer essa ponta de dedo? Hoje não. No começo doía, porque eu fazia errado. Aí, ó. No começo, o diagnóstico, tudo é novo, né? A gente erra muito, imagina. E aí eu fazia, porque tem os numerozinhos lá, né? Tem as intensidades da perfuração. Então começa do 1, às vezes eu fazia no 5 logo de começo. Lógico, perfurava super profundo e doía muito. Hoje não, hoje eu faço no mínimo ali, já sei dosar quanto que eu Já tiro sabe do a quantidade de sangue e sangue. tudo. Então praticamente é indolor. Então vamos lá. Então, se eu chorar aqui, é mais emoção, gente. Brincadeira para a gente quebrar o clima. Então vamos lá. Como a Alexandra é enfermeira, ela vai usar luva, né, Alexandra? Exato. A gente, no caso, né, eu vou utilizar a luva porque eu tô fazendo em você. Quando a gente faz a gente mesmo, a gente não precisa ter esse cuidado, né? Eu acho que um ponto legal, assim, que a Fê colocou, né, é do lancetador, que a gente usa aqui. E aí, acho que tá interessante mostrar, dá pra você escolher a intensidade, né, da perfuração. Então, ele vai de 1 a 5 aqui. Vou colocar no 3 pra ser boazinha com Ah, a... obrigada. com a Lê. Ou seja, eu não posso gritar. A gente está brincando, mas não é Mas, um martírio fazer isso, mas é né? sempre bom lembrar, né, que nesse lancetador a gente tem que trocar a agulha. Tá. Então, o que muitos pacientes fazem é de não trocar a agulha, porque dói menos. E aí, quando a gente faz a perfuração com a agulha pela primeira vez, se a gente olhar com o microscópio ali para a agulha, ela já fica danificada. Então, se a gente usar a mesma agulha repetidas vezes, a gente pode ter uma lesão maior nos dedos, né? Então, sempre, se for utilizar o lancetador, fazer a troca da agulha a cada Perfeito. perfuração. Muito bem. Aqui a gente vai então fazer o teste. Qualquer dedo? Qualquer dedo. A gente pode fazer em todos os dedos da mão. E aí, o que a gente sempre orienta, dá sua mãozinha aqui pra frente, é fazer na lateral do dedo, né? Então, a gente evita fazer logo na pontinha do dedo, aqui, né, no meio do dedo, porque aqui a gente tem maior Onde eu pego sensibilidade, também, né? é onde a gente tem a nossa digital, e pode prejudicar a digital a longo prazo. Então, sempre preferir a lateral do dedo para fazer a perfuração. O primeiro passo é sempre reunir todos os materiais. Então, a gente já pegou nosso swab, já pegou o lancetador, já pegou o glicosímetro. Eu vou pegar uma fitinha aqui. Perfeito. Tem até um estojinho, né, Fê, que você carrega todos os seus Sim. apetrechos. Todos os meus insumos. Todos os insumos. Isso aí. Daí É a o, gente... é o que a gente chama de kit pâncreas. Carinhosamente. Aí o primeiro passo a gente vai limpar. Você pode escolher qual dedo você quer fazer. Eu quero nesse aqui, ó, Nesse. no ladinho. Que é o que eu menos uso, né? Que eu uso a mão direita. Nossa. Aí a gente limpa o dedo todo. Aí sempre, né, tomar o cuidado de não ficar lambuzando com álcool. Eu passei de uma direção, daí eu vou lá e passo na outra.
pra gente também não sujar o algodão. Espero secar um pouquinho, Sem mexer, sem sacudir, sem sacudir, nem assoprar. Acho que eu ia falar, nem agora assoprar. Ótima Aí quando a dica. gente coloca a fitinha no glicosímetro, ele já liga e depois ele pede a gotinha. Eu vou tirar aqui só por causa do tempo, que eu vou furar seu dedo primeiro. Tá. Aí aqui eu escolhi, né, o tamanho da agulha, né? Acho que já é só. Você puxou ele? Acho que eu Ativou? puxei. Essa aqui partinho de cima. Aí, esse é diferente, apertar. Pronto. Ele ficou até Foi? amarelinho aí. Ah, é verdade. Aí, depois de limpo, a gente vem e faz o furinho, uma picadinha, tá? Tá. Foi? Não foi. Não foi. Ah, é aqui, É aí. entendi. Tem a travinha dele. Isso. Ah, Vou legal. Agora vai. Vai, pode ir. Ah, senti. Agora Mas não sentiu, foi né? dor. É. Não foi indolor. Não Uma foi dor. picadinha. A gente Não sei coloca se dá para nossa fitinha. audiência ver, mas tá saindo uma gotinha bem pequenininha, né? Aí a gente coloca a fitinha aqui. Daí um segredo é que ela pediu a fitinha. Esse glicosímetro eu posso tirar a fitinha, pegar uma gotinha gordinha dela. Foi tão boazinha, quase não tá vendo sangue dela. Não vai ver. Aí, se não der a quantidade, preciso repetir. Precisa repetir, Tá. exato. Acho que vai dar R. E é até interessante, deu 78. Acho que a gente pode refazer, porque a quantidade de sangue que você olhar aqui não tá suficiente. Ele mostra que não tá Ele- suficiente? Você consegue enxergar que o quadradinho verde, ele não tá todo Ele não tá preenchido. preenchido. Olha que Então, interessante. por isso é importante a gente ter esse cuidado. É linguagem de leiga, né? Que para mim Se isso você é quiser novo. usar isso aqui pra limpar seu dedo. Quero. Isso aqui para mim é novo, pessoal. Então vamos lá. Tô conversando com as pessoas que estão como eu na escala do conhecimento, né? A gente está aprendendo. Então aqui nessa fitinha tem uma parte verdinha. Renan, para onde eu mostro mesmo? Para essa câmera, perfeito. Tem uma parte verdinha que não ficou completamente preenchida de verde. Ela tem um pontinho preto ainda, né? Uhum. Ou seja, pelo que a Lê me ensinou, é que eu não coloquei a quantidade certa de gotinha de sangue. Exato. Então eu vou furar novamente. Vamos furar Perfeito. novamente. Olha que bacana isso, né? Porque às vezes a pessoa já pode considerar como feito, né? Então, Exato. mas não vai dobrar agora o número não, né? Se deu 78 agora, vai. Não queremos pegar isso. Não. Eu posso usar o mesmo dedo, mas agora eu vou para outro lado. Perfeito. Sem problemas. Vamos separar aqui. E é importante fazer esse rodízio do dedo também, não Com é? Para certeza. fazer o teste. Com certeza. Pra gente ir sempre... Querendo ou não, a gente tem 10 dedos e um lado de cada. Então, tem 20 locais pra gente fazer a aplicação até voltar no mesmo, né? Para ir rodiziando. Isso. Isso por quê? Para dar o descanso pro dedo? Isso, e a gente poder ter essa recuperação do tecido ali antes de furar novamente, né? Vamos pegar um outro. Vamos lá, liquidificador gente. aqui. Isso. Vamos ver esse aqui. Meus dedinhos. Solta o som aí da Eliane cantando. Brincadeira. Senão vai derrubar o vídeo. Esse aqui a gente arma aqui. Esse aqui. Puxa. E aqui a Tá, gente tá fazendo com perfeito. bastante cuidado, com bastante calma, mostrando, explicando. Mas esse é um procedimento do dia a dia muito rápido, né, Fê? Sim. Depois que você acostuma, né? Que pega o jeito, é bem rapidinho. Rapidinho. Então vamos limpar o outro lado do É, dedo aí, aqui. vamos no outro lado. Quer usar esse aqui para ficar Pode mais ser. fácil para mostrar, né? Vamos limpar o dedinho, esperar secar, Sem assoprar. sem assoprar. E essas fitas, elas têm prazos de validade? Tem. É sempre importante a gente olhar na caixinha o prazo de validade. E se tiver estendido o prazo, não utilizar. Tá, porque daí pode dar erro. Pode dar erro, exatamente. Ele pode funcionar, mas aquele resultado pode não ser o correto. Pode, exato. Podemos? Podemos. Já secou? Já, tava com saudade já. Tudo bem, Lê? Tudo bem, esse parece que foi diferente, que esse é outro lancetador, né? Isso. E pode parecer bobagem, mas dá diferença. Tem uns que são menos dor,
Mais suaves. suave, É. Porque Você a dor é muito percebeu? relativa, né? Sim, Mas eu sim. percebi uma diferença de um para outro. Eu achei esse aqui mais suave mesmo. Mas é relativo, outra pessoa pode não achar, né? Uhum. Agora temos uma gotona. Botando aqui tá mais ou menos. Sua mão tá gelada, né? Tá gelada? Ela tá um pouquinho. É nervoso. Diz aí, Fê, o nervoso, a ansiedade, pode alterar também esse teste? Sim, pode. Agora estamos colocando a tira reagente no glicosímetro. Vamos ver se vai dar diferença, porque agora a gente pegou um pouco mais de sangue. No outro tinha dado 78 aqui, ó. mgdl. Deu pouca diferença, deu 81. 81. O que significa esse número? Posso comemorar? Podemos comemorar. Aí vem a pergunta muito importante, eu né? faço Quando a com gente. isso? O que a gente faz com esse valor? A pergunta mais importante é: você comeu? Eu comi às 4h30, agora são 7 horas. Faz as contas aí para ver quanto tempo eu comi. Porque a gente sempre pensa, né, a glicemia capilar, quanto tempo faz que a gente comeu. Então, depois que a gente faz a monitorização, a gente vai pensar, o que eu vou fazer agora com esse valor? Comi, não comi? Faz um tempo já que você comeu, então depois que a gente come 1 hora, 2 horas depois que a gente come, a gente espera um valor um pouco mais alto. Depois desse tempo, a gente espera que a glicemia vá normalizando de novo. Se é uma pessoa que não tem diabetes, então a gente espera que sua glicemia esteja ali 80, 90, 100, ela tá dentro do normal, né? Bacana. Então, o grande segredo é a pergunta: o que eu faço com esse número, né? Então, assim, não é olhar e falar tá bom, tá ruim, é entender o que fazer com ele, porque tem toda essa estratégia para você decidir o que vai ser, qual vai ser a próxima ação, Exatamente. né? Então, muito bom. Colocamos todos os apetrechos, todos os acessórios, os insumos para controlar, né? Verificar a glicemia. Fiz o teste, deu o resultado e agora eu vou tomar ação. Nesse caso, a ação a gente vai ficar para próximo vídeo, né? Mas esse é o resultado, então, que deu no meu teste. E para a gente finalizar isso, eu tenho aqui dois. Esse aqui eu posso jogar no lixo comum. Se ele não tiver sujo, no caso, você limpou depois, né? Então ele tem um pouco de sangue. A gente orienta sempre que o que tiver sangue, descarte num lixo adequado, né? Próprio para resíduos que tenham material biológico. Que é o nosso aqui, posso já mostrar? Pode esse. pode sim. Ó, a gente vem muito preparado do começo ao fim, olha. Daí o que a gente orienta, né, para o paciente que tem diabetes? Como que ele vai descartar todos os insumos dele? Aquilo que tem pérfuro cortante, então a agulha que tá aqui dentro, a agulha da insulina e tudo que tiver pérfuro cortante, a gente tem que descartar num material que seja rígido. E aí pode ser, por exemplo, essa embalagem, ela é bem rígida, né? Ela não é igual uma embalagem de Coca-Cola, de outros refrigerantes que são mais maleáveis, e ela tem a boca larga. Então, aqui, ó. Ela tem uma boca mais larga. Isso é importante para a gente poder descartar o material pérfuro cortante, não precisar ficar forçando para aquele material, né, entrar dentro do ambiente e não ter o risco de se contaminar. O material que tem sangue, que tem material biológico, no posto de saúde, a gente sempre usa o lixo branco, né? Que é o lixo para materiais biológicos. Muitas vezes a gente pode conversar na UBS, no posto de saúde, para receber esse saco especial, ou até mesmo descartar junto com o pérfuro cortante. Então, isso eu posso pôr aqui dentro, depois a gente vai pôr a agulha aqui também. Exato. O que vai aqui é a fita reagente que a gente usou. Isso, a fita reagente. Que essa não dá para aproveitar mais. Não dá para aproveitar, é uma vez só. Usou, a gente faz o descarte. E todo outro material que tenha pérfuro cortante. Tá. E a lancetinha do lancetador, né? Do lancetador, que exato. Depois a gente tira e já coloca aí, fecha e não mexe mais. Exato. E aí leva no Isso é muito importante, né? Não tentar transportar esse material, o lixo que tá aqui, para outros materiais. Leva no posto de saúde mais próximo de você para fazer esse descarte. E eu quero fazer ressaltar esse mais próximo de você, que eu aprendi com o que foi, né, coordenadora do departamento de enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Márcia. E ela me explicou, sabia, Fê, que essa parte do leve no local mais próximo
é muito importante, que é para a pessoa não ficar andando com isso para lá e para cá. Porque Com às vezes a certeza. pessoa pensa, eu vou para o trabalho, vou levar comigo, quando chegar lá eu descarto no posto lá perto, que é mais prático. Só que olha o tempo de trajeto, as pessoas que você Exato. vai encontrar nesse caminho. Então, de fato, essa informação é muito importante. Leve no posto de saúde mais Mais próximo próximo. de Para você. você não ficar, né, andando com esse material que é pérfuro cortante, pode machucar uma outra pessoa, né, andando por aí, realmente é no mais perto da sua casa. Que bom. Ô, Fê, foi bom relembrar esse, esse momento dos primeiros passos de medir a Sim, glicemia? foi ótimo. E sempre tem uma informação nova, né? Uma informação que às vezes a gente deixou guardado na caixinha, a gente relembra. Isso foi muito, muito bom. Muito obrigada, então. Eu que Adorei nosso agradeço. papo. É bom a gente ver o passo a passo com quem entende do assunto e uma explicação agradável, né? Fácil da gente Sim, compreender. E que bom que o meu resultado ficou dentro do esperado. É. Obrigada, Lê, pela sua participação e parabéns por esse trabalho de educação em diabetes, que é um ponto importantíssimo no tratamento. Eu que agradeço, Lê, pelo convite, por estar aqui. Estou sempre à disposição. Obrigada. E Fê, obrigada pela sua presença eu que aqui. agradeço. Sempre um prazer. Pessoal, a gente segue aqui na nossa série Show Fake News. Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, se as práticas aqui te ensinaram, te ajudaram e se você tem alguma dúvida. A gente volta no próximo vídeo com a aplicação de insulina. Até lá!